sinal de mais, não é necessário que ele apareça. A vírgula, ela está aqui, ó, no último zero. E ela deve vir para onde? Para o primeiro número. Qual é o primeiro número? Número 1. Ou seja, ela deve ficar entre o 1 e o 4. Então, vamos ver quantas casas ela vai andar, tá certo? Olha, a distância entre o Sol e a Terra é de 149.600.000. Então, olha onde a vírgula está, que eu tinha falado para vocês anteriormente. Então, ela vai ter que andar, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ficando entre o 1 e o 4, vezes 10 elevado a quantas casas decimais a vírgula andou? 8, ou seja, letra B. A constante de Avogadro é uma importante grandeza que relaciona o número de moléculas, átomos ou íons existentes em um mol de uma substância. E seu valor é de 6,02 vezes 10 elevado a 23. Ou seja, esse número aqui, olha, gente, é 23 casas maior. Por quê? Tá? Eu estou indicando isso pela potência de 10 e o sinal do expoente é positivo. Escreva esse número em forma decimal. Ou seja, vou ter que andar com a vírgula para a direita 23 casas decimais, certo? Então vamos lá? Tá aqui, ó, letra A, letra B, letra C, D e E. Qual é o exemplo? Qual é a solução dessa questão? Então, 6,02 vezes 10 elevado a 23, eu reescrevi ele aqui embaixo, com vários zeros após esse número, tá certo? Mas, na verdade, ele só tem 23 casas decimais a mais. Ou seja, a vírgula está aqui, não é? Para convertê-lo em forma decimal, vai ficar todo esse valor aqui. E a alternativa correta aqui é... As exportações de soja no Brasil totalizaram 4,129 milhões em toneladas no mês de julho de 2012 e registraram um aumento em relação ao mês de julho de 2011. Embora tenha havido uma baixa em relação ao mês de maio de 2012, a quantidade em quilogramas de soja exportada pelo Brasil no mês de julho de 2012 foi de... Aqui eu tenho o que, pessoal? Olha só, eu tenho um número escrito na forma decimal e eu quero que o mesmo seja escrito na forma de notação científica, certo? Então vamos ver? 4,129 o que? Milhões. Ou seja, se é milhões a forma aqui, eu preciso de mais 6 casas decimais, ok? Então vamos ver, ó, 1, 2, 3, tá aqui, ó, 1, 2, 3, mais 3 casas decimais, 1, 2, 3. Então, na verdade, esse número aqui, olha, 4.129.000 é a forma como se escreve decimal. Porém, ele quer que esse valor seja escrito na forma de notação científica. Então, se é para ser escrito na forma de notação científica, essa vírgula tem que ficar entre quais os números? O 4 e o 1, ok? Então, vamos andar com a vírgula aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Resposta correta, letra B, né? 4,129 vezes 10 elevado a 6. Porque estou indicando que esse número é 6 casas decimais maior, ok? Uma das principais provas de velocidade do atletismo é a prova dos 400 metros rasos. No Campeonato Mundial de Sevilha, em 1999, o atleta Michael Johnson venceu essa prova com a marca de 43,18 segundos. Ó, esse tempo em segundos escrito em notação científica é... Antes de mostrar as alternativas, vamos solucionar a questão? Então, se eu quero
escrevê-lo na forma de notação científica, apenas um número pode ficar depois da vírgula. Quem será esse número? O 4. Ou seja, eu vou escrever 4,318 vezes 10 elevado a quantidade de vezes que eu andei com a vírgula. Nesse caso, eu só andei uma casa decimal. Qual é a alternativa correta? Analisando, para colocarmos esse valor em notação científica, basta andar com a vírgula uma casa decimal. E o número de casas decimais que a vírgula caminhar será o valor do expoente 10. Perceba que um número em notação científica tem a forma n, que é o número aqui, ó, vezes 10 elevado a x, que é o expoente, ou seja, a quantidade de casas que a vírgula andou. Nesse caso, a resposta correta é a letra E, ok? Próxima questão. Uma partícula se desloca 6 km a cada 10 segundos. Determine sua velocidade média em metros por segundo. Por quê? Eu estou trabalhando, lembrem-se, vamos trabalhar com um sistema internacional de unidades. Sistema internacional de unidades, a distância é medida em metros e o tempo é medido em segundos. Isso aqui é um cálculo simples e direto de uma velocidade escalar média, ok? Então, eu tenho o quê? Que as alternativas serão, mas para podermos calcular, vamos converter? 6 km é a mesma coisa que quanto? 6.000 metros, certo? Então, 6.000 dividido por 10, que é o tempo, vou ter 600 metros por segundo, certo? Lembre-se, a equação da velocidade nada mais é a média entre a variação do espaço pela variação do tempo. Então, alternativa correta, letra E, certo? Próxima questão. Analisando a tabela, calcule o valor da velocidade média. Aqui, olha pessoal, eu tenho, como eu falei para vocês, trabalhando no SI, o espaço dado em metros, tá aqui os valores, e o tempo dado em segundos. Vamos tentar resolver essa questão aqui mentalmente, só para vocês trabalharem esse lado de vocês. Olha, começou a marcar o tempo, 1 segundo, ele já havia percorrido 5 metros. Mais outro segundo, que é o segundo, ele estava na posição 10 metros. E assim sucessivamente. Ou seja, pessoal, o que é a velocidade média? É a variação do espaço pela variação do tempo. Ou seja, a cada 1 segundo, esse móvel percorre o quê? 5 metros. Vamos provar isso matematicamente, certo? Então, vamos lá. Eu tenho aqui as alternativas, ok? Qual delas é a correta? Então, os valores do espaço, os valores de tempo. Se eu dividir qualquer um desses aqui, ó, 5 por 1, 10 por 2, 15 por 3 e 20 por 4, eu sempre vou obter 5 metros por segundo, que é o valor da velocidade, certo? Como é que se calcula a velocidade média? Variação de espaço pela variação do tempo. Eu escrevi aqui, ó, delta S por delta T. Lembrando que o símbolozinho aqui apenas foi para mostrar para vocês o que é a questão da simbologia, ok? Quem é delta? Espaço final menos espaço inicial. Tempo final menos tempo inicial. Eu escolhi um par de valores. Quem são eles? O 20 e o 5, final e inicial. E quais são os tempos correspondentes? O 4 e o 1. Tempo final, tempo inicial. Eu vou ter o que? 15 dividido por 3, que vai me dar 5 metros por segundo. E se eu quiser pegar qualquer um desses outros valores, vai dar a mesma velocidade? Sim, vamos fazer o cálculo aqui, ó. Vamos pegar esses dois pares, o 10 e o 5, final menos inicial, e o 2 menos 1, final menos inicial. 10 menos 5, 5. 2 menos 1, 1.
5 dividido por 1, 5. Ou seja, a velocidade é constante. O motorista de um caminhão pretende fazer uma viagem de Juiz de Fora a Belo Horizonte, passando por Barbacena, cidade situada a 100 km de Juiz de Fora e a 180 km de Belo Horizonte. A velocidade máxima no trecho que vai de Juiz de Fora a Barbacena é de 80 km por hora e de Barbacena a Belo Horizonte de 90 km por hora. Então, essa diferença entre as velocidades máximas vai causar um problema na questão do tempo total de viagem, tá certo? Então, continuando a pergunta, determine qual o tempo mínimo em horas de viagem de Juiz de Fora a Belo Horizonte, respeitando seus limites de velocidade, ok? Então vamos fazer aqui, ó. Vamos analisar trecho por trecho. O primeiro trecho, ele só pode andar a 80 km por hora em um trecho que tem um comprimento de 100 km, certo? Usando a equação da velocidade, ó. V é igual a ΔS sobre ΔT. O ΔT está dividindo, sobe multiplicando, e o 180 está multiplicando, desce dividindo. Nesse trecho aqui, ó, de Juiz de Fora a Barbacena, ele vai gastar 1,25 horas, que é o resultado da divisão de 100 por 80. No segundo trecho, Barbacena a Belo Horizonte, 180 km, que só podem ser percorridos com a velocidade máxima de 90. Fazendo a mesma coisa aqui, ó, ΔT vai ser igual a 180 dividido por 90. Nesse trecho, ele gasta 2 horas para percorrer, certo? Num tempo total de viagem de 3 horas,25. E o que é esse 25 aqui, ó? 0,25, pessoal, é 1/4 de hora. E o que é 1/4 de hora? 15 minutos. Mas vamos mostrar aqui logo abaixo isso aqui matematicamente, ok? Então, o tempo total, 1,25, que foi o primeiro trecho, mais 2 horas, que foi o segundo trecho, 3,25 horas, certo? Para ficar melhor a compreensão, como eu falei para vocês, vamos converter o que é 0,25 horas, fazendo simplesmente uma regra de 3. Uma hora corresponde a 60 minutos, 0,25 horas corresponde a quanto? X. Meios pelos extremos, x vezes 0,25 e 1 hora vezes x. 60 vezes 0,25, 15, que é como eu tinha falado para vocês. Isso aqui é 1/4 de hora, ou seja, 15 minutos, certo? Resposta correta, letra B,